Olá, seja bem-vindo. Você que está acompanhando comigo Direito Processual Civil, essa matéria que é tão instigante e ao mesmo tempo apaixonante. Pega o teu código, acompanha junto, leia os artigos e hoje eu vou tratar acerca das defesas do réu. Então, na acepção processual, é denominado exceção, se chama exceção, o meio pelo qual o demandado ele se defende em juízo. Ele acaba, então, exercendo o seu direito de defesa. Exceção é, pois, a própria defesa do réu, do demandado, no processo. A exceção ela é o direito do réu de resistir àquela postulação que foi formulada pelo autor. Então, ele tem esse direito de ser ouvido, de apresentar a sua versão dos fatos, e isso, inclusive, está assegurado constitucionalmente. Tanto o direito de ação, como a ampla defesa e o contraditório estão no artigo 5º, inciso 35 e inciso 55 da Constituição Federal. A defesa do réu, de forma genérica, lato sensu, ela pode ser tanto processual ou de admissibilidade, como de mérito. O que é a processual ou de admissibilidade? É aquela defesa que tem como objeto questionar os requisitos de admissibilidade da causa. Então, é questionar se na causa estão presentes os pressupostos processuais. Essa defesa do réu, ela diz respeito puramente a aspectos processuais. Então, o objetivo dele é verificar se o juiz ele tem condições de proferir uma decisão de mérito naquele processo. Se aquele processo ele tem todos os seus requisitos. Essa formulação dessa defesa, ela traz ao processo algumas questões preliminares e sempre ela vai impor a intimação do demandante para réplica. Então, o demandante, o autor da ação, ele vai ser chamado para se manifestar sobre aquilo que está sendo dito. Isso está lá no artigo 351 do CPC. Mas a defesa ela também pode ser de mérito. E o que é a defesa de mérito? É aquela que o demandado, esse réu, ele se opõe contra a pretensão que está sendo deduzida em juízo, contra aquele objeto litigioso. Então, tanto ele pretende neutralizar os efeitos daquilo que foi dito pelo autor, retardando a produção desses efeitos. Então, ele fala que não foi ele, que, enfim, ele vai trazendo algumas causas dilatórias do mérito. Como também ele pode alegar causas peremptórias para extinguir esse mérito. Então, por exemplo, ele pode falar que ele já pagou a dívida e apresentar o comprovante de pagamento, ou ele pode falar de que aquela causa ela está sobre o manto da decadência. Então, houve ali a decadência e não poderia mais estar questionando isso em juízo. Isso seriam causas peremptórias. Então, depois que ocorre a audiência, normalmente vai ser marcada essa audiência de conciliação ou mediação, como foi visto no vídeo anterior. E depois que ocorre essa audiência de conciliação ou mediação, ou se essa audiência não aconteceu, se ela não foi designada, o réu ele vai ter então esse prazo para apresentar a sua resposta, para ser ouvido nos autos. E essa resposta ela é uma designação genérica, porque o réu ele tem várias formas de se manifestar no processo, não simplesmente de se defender. Então, ele tem várias formas de responder a essa demanda. E entre as possibilidades, como ele pode se responder a essa demanda? Primeiro, ele pode reconhecer como procedente o pedido formulado pelo autor. Ele pode dizer que concorda. E esse processo ele vai ser extinto com análise do mérito, vai ser julgado procedente o pedido do autor. E então,
vai ser reconhecida essa procedência. Ele também pode contestar a ação, que isso vai estar a partir do artigo 335 do CPC. Ele pode apresentar reconvenção juntamente com a contestação. Então, ele falar que, na verdade, ele é que tem esse direito. Ele se coloca como um reconvinte, então, como se ele fosse no status de autor dessa ação. Ele também pode arguir o impedimento ou a suspeição dos juízes, auxiliares de justiça, do Ministério Público. Isso vai ser feito em peça separada, que vai ser estudado posteriormente. E também ele pode ficar inerte. E nesse caso ele vai sofrer os efeitos da revelia. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as principais formas de resposta do réu. Então, qual seria a principal resposta do réu? A principal resposta dele é a contestação. O que é a contestação? Esse instrumento que vai ser utilizado pelo réu para exercer o direito de defesa. É o momento em que ele exerce o direito de defesa. Essa contestação ela vai ser escrita e vai ser assinada por quem tem a capacidade postulatória, então é necessário que seja um advogado, enfim, que tenha essa capacidade postulatória. O prazo para apresentação da contestação é de 15 dias, o artigo 335 vai falar isso. Exceto se for Ministério Público, o ente público, o réu que é representado por um defensor público ou litisconsorte com advogados diferentes um do outro, que aí o prazo vai ser de 30 dias, isso de acordo com o artigo 180 do CPC, 183, 186 e 229 do CPC. O termo inicial do prazo, quando que começa a contar esses 15 dias, ele vai ser de acordo com as situações estabelecidas no artigo 335 e os seus incisos. Então, quando houver audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer ou comparecendo, não houver autocomposição. Então, a partir do momento que ocorreu a audiência, não teve autocomposição, ou ele não compareceu na audiência, em algumas dessas audiências de mediação ou de conciliação. Segunda hipótese, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação. Então, quando o réu ele apresentar o desinteresse em realizar a audiência, daquele momento já começa a contar esse prazo de 15 dias. Ou a última hipótese, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, quando não for feita, não houver essa audiência, vai ser de acordo com o modo como foi feita a citação. Então, se a audiência preliminar de conciliação ou mediação não foi marcada, então vai começar a partir do momento que for juntado aos autos o mandado de citação, enfim, de acordo com o artigo 231, cada uma daquelas hipóteses do 231. Se a audiência preliminar ela não for designada, o autor ele desistir do processo em relação a algum dos réus que não estão citados, não foram citados ainda, o prazo para contestação ele vai ocorrer da data da intimação da decisão que homologar essa desistência. Então, ele desistiu com relação a um dos réus. A partir do momento que homologar essa desistência, é que começa a contar. Artigo 335, parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2º, então, houve ali, a audiência não foi designada, não foi marcada, e havendo litisconsórcio passivo e o autor desistiu da ação em relação a réu ainda não citado. Então, como o réu que foi citado, ele estava esperando os demais serem citados, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência, para que não haja uma surpresa, então, com relação a esse réu que estava esperando que os demais fossem citados para começar a contar o prazo.
O prazo para contestação no caso de litisconsórcio, ele começa a correr na data da juntada do último mandado aos autos. Então está lá no 231, parágrafo 1º. Por isso é que tem essa regra, então, do 335, parágrafo 2º. E também existe uma regra da eventualidade ou da concentração da defesa, que ela fala que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, ele tem que alegar tudo sob pena de preclusão. Então, tudo aquilo que deve ser alegado tem que ser alegado nesse momento. Tem que ser feito nesse momento. Toda impugnação, ela tem que ser de cada item que foi tratado na inicial, de forma completa. O artigo 337, que é o próximo, ele vai trazer um rol de defesas processuais que elas devem ser apresentadas na contestação antes do réu discutir o mérito, é o que fala no 337. Então, todas essas hipóteses, elas têm que ser alegadas como forma de preliminar. Excetuados casos de incompetência relativa e de convenção de arbitragem, todas as demais questões o juiz ele pode conhecer de ofício. Então, o réu nem precisa alegar para que o juiz se manifeste, porque são causas que ele pode conhecer de ofício, são causas de ordem pública, causas cogentes nesses autos. Então, está lá no artigo 337, parágrafo 5º, trazendo essa possibilidade de reconhecer de ofício. E essas defesas preliminares, né, elas vêm primeiro, lógica e cronologicamente, e elas visam retardar o exame do mérito, então nós chamamos de dilatórias. Então, vai retardar, o juiz vai ter que analisar, por exemplo, inépcia da petição inicial. Pode ser tanto dilatória, o juiz vai ter que intimar esse autor para que se manifeste, para que realize ali uma emenda, um complemento nessa inicial. Ou também ela podem ser causas de extinção do processo sem julgamento do mérito, que são chamadas de peremptórias. Então, no caso de alegar coisa julgada, isso é peremptório, porque se realmente houver coisa julgada, o processo vai ser extinto. Então, sempre primeiro, na ordem da contestação, vai primeiro ser alegadas as causas peremptórias, para depois serem alegadas as causas dilatórias. E quais são essas causas? Então, cada uma desses incisos do 337. Primeiro, ele fala da inexistência ou nulidade de citação. Essa é uma defesa dilatória, porque o máximo que o réu ele vai conseguir com essa alegação é que seja acolhida a sua alegação e que se renove o prazo para apresentação de resposta. Lembrando que um processo que não tenha ocorrido a citação, que se ele seja julgado, esse processo vai ser nulo. E esse réu que não foi citado, ele pode ingressar a qualquer momento com uma ação alegando essa nulidade. Então, é chamada de defesa da querela nullitatis, que pode ser realizada a qualquer momento, e qualquer juízo ele pode verificar essa nulidade ou inexistência de citação. Também, outra causa é a incompetência absoluta ou relativa do juízo. Então, isso também deve ser alegada ali junto na contestação. Não há uma necessidade de exceção, de ser alegado em apartado a incompetência relativa, que era o que o Código de 73 falava. Então, agora ela é feito junto. E o artigo 340, ele vai falar que, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio
eletrônico. Então ele fala ali que essa contestação ela pode ser protocolada no domicílio do réu, não apenas essa preliminar, toda a contestação. Lembrando que como a contestação ela tem que ser completa, essa defesa tem que ser completa, ele tem que alegar tudo, ele tem que já se manifestar quanto a todos os fatos dessa inicial. Então, tudo aquilo que ele tiver que colocar na sua defesa, ele já vai fazer nesse momento. E ele pode protocolar no juízo que ele achar que seja competente. Esse juízo, ele vai, então, remeter, como diz o parágrafo 1º do 340, a contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver citado por meio de carta precatória, vai ser juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Então, ele vai remeter essa contestação ao juízo da causa, e caso esse réu ele seja vitorioso, reconhecido que há incompetência do foro indicado pelo autor, mas vai ser analisado a competência indicada pelo réu. E esse juízo onde ele distribuiu essa contestação, ele já se torna prevento para analisar essa demanda, para receber essa demanda. Então, esse juízo, ele vai ser, se ele for competente, é ele que vai julgar essa causa. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou mediação, se tiver sido designada. Então, primeiro tem que ser verificada e julgada essa competência para seguirem os demais atos, né? Que é como está descrito no parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou mediação. Então, depois de resolvida essa competência, é que segue os demais trâmites do processo. Outra causa que tem que ser alegada preliminarmente é a incorreção do valor da causa. Então, se o réu ele achar que aquele valor que foi atribuído pelo autor ele está errado, não está em conformidade com o artigo 292 do CPC, ele vai ter que alegar nesse momento. E a não impugnação vai gerar preclusão, né? E a decisão do juiz sobre essa alegação, ela vai ser impugnável somente na apelação. Isso somente vai ser feito na apelação. Também outra situação é a inépcia da petição inicial. A inépcia ela se relaciona com o pedido e com a causa de pedir. Então, se houver qualquer situação que o réu ele entenda que ele não consegue se defender, porque não está correto, não está de forma coerente aquele pedido e a causa de pedir, ele deve se manifestar nesse momento, sob pena de ser considerado que ele consegue se defender desse pedido e dessa causa de pedir. Então, isso tem que ser feito nesse momento. Outra situação também é a perempção, a litispendência e a coisa julgada. Essas três, elas são pressupostos processuais negativos, são requisitos processuais negativos que não devem estar presentes na ação. Tais alegações, se acolhidas, elas vão gerar extinção do processo. Então, lembrando que a perempção, ela é a perda do direito de ação, quando o autor, ele por 3 vezes, ele teve o processo extinto por sua causa. Nesse caso, ele não pode ajuizar a ação, nem fazer uso de reconvenção, de pedido contraposto ou qualquer outro pedido envolvendo essa situação, porque ele perdeu esse direito. A coisa julgada é aquele efeito que recai sobre uma ação que já foi julgada por uma sentença de mérito, onde não é mais possível recurso, não cabe mais recurso. E a litispendência é essa pendência da causa. Então, existe uma ação idêntica que está em curso. Então, ela tem os 3 elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Isso também gera a extinção do processo.
Outra preliminar é a conexão e a continência. Então, ela seria analisada junto ali com a conexão da causa. E essa conexão, ela ocorre quando há duas ou mais ações que tenham em comum causa de pedir ou pedido. Já a continência é quando entre duas ou mais ações houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, ele acaba abrangendo o da outra. Essas situações, elas podem gerar uma reunião das causas no intuito de evitar julgamentos conflitantes. Então, vai se verificar qual que vai ser o juízo prevento, qual vai ser o juízo que vai receber essas demandas, e essas ações, elas podem, então, ser reunidas e ter um julgamento simultâneo. Outra preliminar é a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. E isso, então, está relacionado a uma capacidade para estar em juízo, o que já foi visto lá nos pressupostos, nos requisitos da ação. Também, outra preliminar é a convenção de arbitragem, inciso 10 do 337. A convenção de arbitragem, ela há quando entre as partes existe foi pactuado ou uma cláusula compromissória, que é feito então esse compromisso de optar pela arbitragem em um contrato quando ainda não havia o litígio, ou pelo compromisso arbitral. Depois de surgido esse conflito, eles realizaram um negócio jurídico onde pactuavam pela arbitragem, por levar esse conflito para ser resolvido em uma câmara arbitral, por um árbitro. Isso é um fato jurídico que o órgão jurisdicional ele não pode conhecer de ofício, como dito lá no parágrafo 5º do 337. Se houver essa ausência na contestação, vai ser considerado como aceito essa jurisdição estatal e, consequentemente, se considera que houve uma renúncia ao juízo arbitral, por isso que o juiz ele não pode conhecer de ofício. Se já há um processo arbitral pendente e esse autor ele ingressa com uma ação no Poder Judiciário, cabe ao juízo arbitral, o juiz ele vai suspender o feito e cabe ao juízo arbitral dizer acerca da sua competência, regra do competens, então o próprio juízo arbitral é que vai dizer se ele é competente para analisar aquele feito. Se não houver um processo arbitral pendente, aí o órgão jurisdicional estatal é que vai decidir sobre essa alegação de convenção de arbitragem. Outra preliminar é a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Isso está lá no inciso 11. Antigamente era condições da ação. Então ficou lá as influências do Liebman, a ausência de legitimidade e o interesse processual. Essa alegação de legitimidade passiva, então ela vai ser formulada pelo réu e vai conferir ao autor o direito de, no prazo de 15 dias, pedir a alteração da petição inicial para substituir o réu. Está lá no artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Então, ele pode substituir esse réu. Realizada a substituição, parágrafo único, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu, excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo esse valor irrisório, ele vai estabelecer nos termos do artigo 85 do CPC, parágrafo 8º. Então, se houver essa substituição, esse réu que foi excluído, ele vai receber essas
reembolso dessas despesas e também o pagamento dos honorários. E há situações também de legitimidade que o réu ele alega a sua ilegitimidade e ele precisa indicar qual que é o legitimado passivo, porque pelas circunstâncias do caso, o autor ele não tem conhecimento quem seja o legitimado. Isso é conhecimento do réu. Então o réu ele tem que fazer isso, está lá no artigo 339. Então incumbe a ele indicar quem é o sujeito passivo. E se o réu ele não cumprir esse dever, ele não indicar, ele vai ter que arcar com as despesas processuais e indenizar o autor dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, lógico, vai ser verificado uma responsabilidade subjetiva, se ele teve realmente culpa, se ele não sabia dessa situação ou se ele sabia, agiu com dolo e não manifestou quem era o verdadeiro réu, quem tinha legitimidade para estar no polo passivo. Aceita essa indicação pelo autor, então o autor aceita aquilo que o réu falou, que era realmente aquela outra pessoa que tem que estar no polo passivo. No prazo de 15 dias vai haver essa alteração da petição inicial para substituir esse réu. E o autor ele pode optar então por alterar a petição inicial para incluir como litisconsórcio passivo esse sujeito que foi indicado pelo réu. Então, ao invés de pedir uma substituição, ele pode ampliar esse polo passivo, ele pode incluir essa nova pessoa na demanda. E isso não há consentimento, não é necessário o consentimento do réu para que isso aconteça, porque o próprio réu é que foi quem indicou essa pessoa como legitimado. Ainda é possível alegar no inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Então, se a lei exige, como por exemplo, a lei exige que se pague os honorários advocatícios num processo que foi extinto, sem resolução do mérito, para você entrar com a mesma ação. Então, isso está lá no artigo 486, parágrafo 2º do CPC. Se ele não fizer isso, o réu pode alegar essa falta de pagamento. Ou não houve pagamento das custas processuais, artigo 290 do CPC. Ele não realizou o depósito obrigatório numa ação rescisória. Então, também, esse é um depósito que é necessário, é obrigatório para que se entre com a ação rescisória. Está lá no artigo 968, inciso 2º do CPC. Então, tudo isso ele pode alegar como causa preliminar. E lembrando que o que isso vai dilatar essa análise do mérito, ele vai acabar trazendo uma necessidade do autor completar, do autor realizar esse ato que ele não fez. A última alegação que ele pode fazer como preliminar é a indevida concessão do benefício da gratuidade concedida ao autor. Então, se o autor ele recebeu os benefícios da justiça gratuita, mas ele não tinha direito, ele pode alegar nesse momento, o réu pode alegar nesse momento essa concessão indevida. E lembrando que a gratuidade de justiça ela pode ser alegada em qualquer momento. Caso essa gratuidade de justiça ela for concedida após a petição inicial, o pedido de revogação ele vai ser formulado por uma petição simples, que vai ser analisada no prazo de 15 dias. Então, ele pode realizar esse pedido simples a partir do momento que o juiz conceder desse despacho, ele vai indicar, então, que é indevido, não há razão para conceder esse benefício. O artigo 342 do CPC, ele fala que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente. Então, ele só pode se manifestar com relação àquilo que aconteceu posteriormente a esse momento da
contestação. Aquelas situações que compete ao juiz conhecer de ofício, então ele pode alegar depois do momento da contestação, se compete ao juiz conhecer de ofício. Ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, se ele pode alegar em qualquer momento, por exemplo, uma inexistência de citação, qualquer momento ele pode alegar. Mas, exceto essas 3 situações, ele não pode formular novas deduções no processo. Ele não pode se defender, acrescentar defesas fora do prazo. Então, existe um ônus da prova especificada, que cabe ao demandado alegar tudo o que ele tem para impugnar nesse momento de defesa. Assim como o demandante, o autor, ele tem que realizar a sua petição inicial, ele tem que colocar ali as suas pretensões de forma clara, de forma que fique coerente, um pedido determinado. Ao réu também. O réu ele tem que deduzir a sua pretensão, o réu ele tem que deduzir a sua defesa de forma certa. Isso está lá no artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então esse artigo ele fala que se o réu ele não deduz a sua defesa nesse momento, isso preclui. Então cumpre a ele realizar toda a defesa nesse momento. Isso é o ônus da prova especificada. Então tudo ele tem que se manifestar nesse momento. Algumas situações não é possível fazer defesa genérica, não é obrigatório o ônus da prova especificada. Quando que isso acontece? Está lá no parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, essas situações, elas falam de hipóteses onde o defensor, o curador, ele pode, não ter contato com esse réu. Como ele não tem contato com esse réu, fica muito difícil, muito penoso a ele trazer todas as deduções nesse momento. Então, tendo em vista que não é possível, há essa permissão de que ele apresente uma defesa genérica, mas somente nessa situação isso vai ser permitido. E lembrando que a aceitação irrestrita da defesa genérica, ela pode tornar-se um fator de desequilíbrio processual, e esse desequilíbrio injustificado. Então, a incidência dessa regra, ela deve pressupor a dificuldade concreta de comunicação entre o representante judicial e o réu. Então, isso não pode simplesmente ser aplicado sempre. O juiz ele tem que pesar essas situações. E a fazenda pública, ela também se submete a esse ônus da impugnação especificada. Então, são somente essas situações de advogado dativo, curador especial ou defensor público que não é feita, que a defesa ela pode ser apresentada de forma genérica e não com impugnação especificada, esse ônus, essa obrigação dele especificar todas essas defesas. Então era isso, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta, curte e até a próxima!